E se eu dissesse que o verão para os seus pepinos não precisa terminar em julho? Para muitos jardineiros, o grande problema é quando os pepinos parecem ir bem, dão frutos, e de repente, acabou. As folhas amarelam, as pequenas frutas param de crescer. É frustrante, né? Mas existem segredos que podem ajudar a prolongar esse paraíso de pepinos, quase até as primeiras geadas. E neste vídeo, vamos revelar 7 métodos comprovados para fazer suas ramas produzirem frutos de novo e de novo. Fique conosco até o final, porque a última dica é uma verdadeira virada de jogo, algo que muita gente simplesmente esquece ou ignora. Acontece que as plantas, assim como nós, têm um ciclo de vida. Os pepinos dão frutos ativamente para produzir sementes. Assim que as sementes amadurecem, ou seja, os pepinos ficam grandes demais e amarelam, a planta considera que a missão foi cumprida e começa a encerrar as atividades. Nossa tarefa é enganar a planta, fazer com que ela pense que precisa continuar produzindo novos frutos sem parar. E para isso, temos um arsenal inteiro de truques. A primeira, e talvez a mais importante chave para ter pepinos por muito tempo, é a rega correta. Isso é fundamental. Sem água suficiente e regular, os pepinos simplesmente não conseguem formar novos frutos. Pense bem, um pepino é 95% água. Para formar um pepino novo, a planta precisa de água. Muita água. Se o solo está seco, de onde virá a umidade para os frutos se desenvolverem? Portanto, a rega não deve ser apenas quando você lembra, mas sim regular. Em dias de calor intenso, pode ser necessário regar todos os dias. Em clima mais fresco, dia sim, dia não. O principal é que a terra na base dos pés não seque completamente. Esse estresse, a seca e depois a rega abundante, prejudica muito a frutificação. E quanta água? Não basta um copinho. A terra precisa ficar úmida a uma profundidade de pelo menos 15 centímetros. É onde estão as raízes principais. O melhor horário para regar é de manhã cedo ou à noite, ao pôr do sol. Nunca jogue água fria nas raízes durante o dia, no calor. Isso causa um choque na planta. Se você molhar as folhas em dias ensolarados, podem aparecer queimaduras. A rega inadequada é uma das causas mais comuns para os pepinos pararem de produzir antes do tempo. Os frutinhos ficam amarelos e caem. As folhas murcham e ficam secas. A planta dá sinais claros. Para ilustrar, você pode mostrar um solo seco e uma planta murchando. Ou, ao contrário, um pé de pepino exuberante e verdejante depois de uma boa rega. Mas só regar não basta. A planta precisa de força. E é aqui que entra o nosso segundo ponto importante: a adubação correta. Imagine que você está correndo uma maratona. Precisa de energia, certo? Uma planta que forma pepinos sem parar também gasta uma quantidade enorme de energia e nutrientes. Se eles não estão no solo, de onde vêm? Especialmente importantes para a formação dos frutos e novas flores são o potássio e o fósforo. O nitrogênio é necessário no início para o crescimento da folhagem, mas quando a frutificação ativa começa, outros elementos se destacam. O potássio ajuda os frutos a engordar, a ficarem mais saborosos. O fósforo estimula a floração e o desenvolvimento do sistema radicular, o que também é crucial para a saúde da planta. As adubações precisam ser feitas regularmente, mais ou menos a cada 1 ou 2 semanas, no período de frutificação intensa. Você pode usar fertilizantes minerais completos, com foco em potássio e fósforo, ou opções orgânicas, como o chorume de cinzas, biofertilizante à base de plantas, esterco bovino ou de galinha diluído. Os orgânicos agem de forma mais suave e melhoram a estrutura do solo. Se a planta parece pálida, tem poucas flores ou frutos, e as que existem estão amarelando, isso é um sinal claro de falta de nutrientes. Uma planta bem nutrida é forte, com folhas verde escuras e muitas flores e pepininhos. Isso é uma ilustração clara de como a adubação afeta a colheita.
Não se esqueça de alimentar seus bichinhos verdes. Vamos em frente. O terceiro ponto, que muitos subestimam, mas que influencia diretamente na duração da frutificação, é a colheita regular. Parece simples, né? Tipo, é só colher o pepino e pronto. Mas tem um segredo aqui. Lembram que eu falei que a planta quer produzir sementes? Então, um pepino grande, passado, ficando amarelo, isso já são sementes prontas. Para a planta, é um sinal. Missão cumprida, posso descansar. A sua tarefa é não dar a ela esse sinal. Colhendo os frutos verdes no tempo certo, enquanto são novinhos e crocantes, você está como que dizendo à planta: não, não, amiguinha, o trabalho ainda não acabou. Precisamos de novos frutos. Isso estimula a formação de novas flores e frutos. Quanto mais frequentemente você colhe, mais pepinos a planta tenta produzir. O ideal é colher todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, no pico da produção. Não deixe pepinos passados no pé. Eles sugam a energia e atrasam o desenvolvimento de novos frutos. Você pode ver a diferença. Compare um pé com pepinos enormes e amarelos pendurados, e um pé do qual você acabou de tirar toda a colheita. Ele parece que revive na hora. Isso, na verdade, é um estimulante natural da produção. Não tenha pena de colher os pepinos no tempo certo, e a planta vai te agradecer com novas ondas de colheita. Claro, todos os nossos esforços com rega e adubação podem ir por água abaixo se nossas amigas verdes forem atacadas por doenças ou pragas. Este é o nosso quarto ponto crucial. Imagine que a planta é uma pequena fábrica de pepinos. Se algo quebra na fábrica ou ela é atacada, ela não consegue trabalhar com força total, certo? Doenças como oídio ou míldio e pragas como pulgões ou ácaros enfraquecem a planta. Elas literalmente sugam a energia e os nutrientes dela. A planta começa a lutar pela sobrevivência, e quando está lutando para viver, ela definitivamente não pensa em formar pepinos novos. Ela aborta os frutos, para de florir, as folhas amarelam e se enrolam. Por isso, é muito importante inspecionar seus pés de pepino regularmente. Notou manchas suspeitas nas folhas? Viu pequenos insetos? Haja imediatamente. Quanto antes começar a combater o problema, menor será o dano à planta. A prevenção também é fundamental. Existem remédios caseiros, produtos biológicos e, em casos extremos, produtos mais fortes. O principal é não deixar o problema se agravar. Uma planta saudável e forte resiste muito melhor a qualquer ataque. E se ela está saudável, significa que tem energia para o mais importante, formar pepinos novos e saborosos. É como comparar um atleta em ótima forma com alguém com febre. Quem vai correr mais rápido? A resposta é óbvia. Mantenha a saúde dos seus pepinos. A quinta dica pode parecer um pouco radical para iniciantes, mas ela realmente funciona. É a poda e a formação do pé de pepino. Como assim? Você pode pensar. Por que podar se quer uma grande colheita? Mas há uma lógica por trás disso. O pé de pepino se espalha, formando muitos ramos e folhas. Com o tempo, as folhas inferiores envelhecem, amarelam e podem se tornar fonte de doenças devido à má ventilação. Pés densos são pior ventilados, recebem menos luz, o que também não ajuda na frutificação. A poda é como uma limpeza e um corte de cabelo para a planta, removendo folhas velhas, amareladas, doentes ou danificadas. Você melhora a circulação de ar e reduz o risco de doenças. Ao remover brotos laterais ou ladrões em excesso, fracos ou que não dão fruto, você redireciona a energia da planta para formar os ramos principais e, o mais importante, para a produção de frutos. A remoção das folhas inferiores também ajuda a evitar o contato com o solo úmido, de onde muitas vezes vêm as infecções. Alguns jardineiros também pinçam as pontas dos ramos para estimular a ramificação e a formação de flores femininas. A formação correta do pé o torna mais compacto, saudável e produtivo. A sexta dica se torna especialmente importante no momento em que o verão começa a ceder lugar ao outono. É a proteção contra o frio.
Os pepinos adoram calor, e quando as temperaturas à noite começam a descer para menos de 12 a 15 graus Celsius, isso representa um choque para eles. O crescimento diminui, a floração para, e os pequenos frutos podem amarelar e cair. Mesmo que durante o dia ainda esteja quente e ensolarado, as noites frias podem rapidamente comprometer toda a colheita futura. Mas não se apresse em desistir. Uma pequena cobertura pode salvar a situação. A opção mais simples é cobrir usando arcos ou diretamente sobre as plantas com agrofibra, manta térmica, tecido não tecido ou até mesmo um plástico velho, deixando durante a noite. De manhã, se a previsão do tempo for de calor, é melhor remover a cobertura para que as plantas possam respirar e ser polinizadas. Isso cria um microclima para elas, mantém o calor e protege contra mudanças bruscas de temperatura. Uma medida tão simples pode garantir-lhe mais algumas semanas, talvez até um mês, de pepinos frescos, numa altura em que a temporada de colheita dos seus vizinhos já terminou. É como vestir uma camisola extra quando começa a ficar frio. A planta sente-se mais confortável e continua a produzir frutos. E chegamos ao último ponto, o sétimo. Aquele mesmo que mencionei lá no início e que muita gente, por alguma razão, não se dá conta ou esquece. É o plantio em esteira. O que isso significa? É simples. A maioria dos jardineiros planta todos os pepinos na estufa ou no canteiro aberto ao mesmo tempo, na primavera. Eles produzem bastante no auge do verão e, como falamos, depois a produção vai diminuindo aos poucos. E no final de agosto, setembro, já não tem mais pepinos. Mas e se você não plantar tudo de uma vez? Plante a primeira leva na época habitual, por exemplo, no final de maio ou início de junho, dependendo do seu clima, e umas 3 a 4 semanas depois, em meados ou final de junho, ou até no início de julho, plante mais um pouco de sementes ou mudas. Quando a primeira onda de pés de pepino começar a diminuir a produção, esses novatos estarão ganhando força e começando a florescer e dar frutos ativamente. Isso cria um efeito de oferta contínua de pepinos frescos. Enquanto as plantas mais antigas se preparam para a aposentadoria, as jovens estão chegando ao pico de produtividade. Esta é a maneira mais garantida de ter pepinos até as primeiras geadas. Você não está apenas espremendo o máximo das plantas velhas, você está criando uma nova equipe que vai assumir o revezamento. Imagine 2 canteiros, um com pés no fim do ciclo e outro com plantas jovens e cheias de vigor. Isso é o plantio em esteira em ação. Um truque simples que muda completamente o jogo, mas sabem o que é o mais incrível? Todos esses métodos funcionam em conjunto, criando um verdadeiro efeito de ciclo contínuo. Não é só sobre salvar as plantas antigas, mas sim estimulá-las constantemente a continuar produzindo. O efeito mais poderoso vem da combinação da colheita regular e da adubação correta. Ao colher os pepinos, você não deixa a planta pensar em aposentadoria. E ao adubar, você fornece os nutrientes necessários para ela produzir novos frutos. É como um motor perpétuo para sua horta. E não é mágica, é simplesmente uma boa compreensão de como as plantas funcionam. Esses 7 segredos vão ajudar você a ter pepinos fresquinhos por muito mais tempo, além do verão. Esperamos que essas dicas simples, mas eficazes, sejam muito úteis para você. Se o vídeo foi útil, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as novas dicas úteis. E conte pra gente nos comentários qual desses métodos você já usa e qual você achou mais interessante. Até os próximos vídeos.